tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Tiburcio, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajuda, seja pelo Pix, seja pelo apoio, seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99 ao mês sejam membros do canal e façam os nossos cursos. E que por apenas mais R$ 2 sejam membros de nível 2. E além de fazer os nossos cursos, vocês podem também participar do nosso chat no Telegram e indicar os vídeos para o nosso canal. Nosso amigo Disseu, um abraço aqui para você, Disseu, né? O médico mais jovem da história do Brasil, ele me fez a seguinte proposta de vida, querendo que eu explicasse o porquê do declínio de uma série de instituições brasileiras, que no caso são o mercado editorial e a biblioteca pública ou equivalentes. De antemão, o que fez decair a biblioteca pública foi o fato de que, para o brasileiro, e nós vamos abrir essa análise com essa constatação, o livro é, antes de tudo, um símbolo de status. Ele não é um símbolo de conhecimento. Você ter uma estante bonita serve, acima de tudo, para mostrar o quanto você tem dinheiro. Existem muitas estantes bonitas que ninguém lê. Aliás, quanto mais bonita for uma estante, mais improvável é que alguém vá ler. E isso foi algo que cresceu com o tempo. Essa visão do livro como um símbolo de status em detrimento de um símbolo de conhecimento. E de um meio para obter o conhecimento também. O resultado é que a biblioteca pública virou uma instituição muito defasada. Por quê? Porque as coisas que a biblioteca... ninguém ia ter muito interesse por algo que qualquer pessoa pode ter. Algo que é de todos. Esse amor do brasileiro pela biblioteca grande e bonita é um caso de desejo mimético. E se algo está ao alcance de todos, bem, não é algo que realmente seja do interesse do brasileiro. E isso se manifesta também nas razões para a queda do mercado editorial. Porque, vejam, o mercado editorial brasileiro, já desde os anos 80, adaptou-se, desde os anos 80, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, adaptou-se a esta realidade de que o livro no Brasil é um símbolo de status para decorar paredes, para decorar prateleiras. E o resultado disso é que foram investindo cada vez mais pesado em edições mais refinadas, com papel de melhor qualidade. Vejam que os livros brasileiros são livros muito pesados, perto dos livros de outros países, mesmo de capa dura. Eles são feitos com um papel assim de qualidade excepcional. Foram preparando capas com uma diagramação mais sofisticada, e mais sofisticada, e mais refinada, e mais cara. Então, ou o livro acaba saindo muito caro, ou se ele fosse barato, a editora iria quebrar. O resultado final é que quem não conseguiu se adaptar à forma média, digamos assim, se lascou e quebrou. Um exemplo notável é a Kozak. A Kozak Knife, ela elevou o nível da aposta ao máximo possível. E criou livros que eram, na sua diagramação, verdadeiras obras de arte.
problema é que não havia, é que isso foi uma aposta alta demais e eles faliram. Hoje um livro da COSAC custa uma fortuna, porque qualquer coisa no Brasil hoje, né, vira um item de colecionador e um ativo financeiro para especulação. O brasileiro é mestre em transformar coisas em ativos. Tudo vira ativo, impressionante. Tudo vira um ativo colecionável. E, no caso, acabou que as empresas que sobreviveram a esse banho de sangue foram as empresas que tinham livros exteriormente mais bonitos, com a pior qualidade de tradução e a pior qualidade gráfica, né, das páginas. É o caso, por exemplo, da Realizações. E, mais importante, que conseguiram criar um nicho onde as pessoas tinham que comprar esses livros, né? No caso da Realizações, era um nicho da direita, né? O símbolo de status da direita eram os livros da Realizações. No caso da Vozes, por exemplo, era o nicho acadêmico da esquerda. Né? Era o nicho acadêmico da esquerda. Também com edições muito caras, embora melhores que as da Realizações em qualidade gráfica e em qualidade de tradução, mas não no catálogo. Aí você tem um segundo problema, que é o seguinte, né? Que é exatamente o catálogo. Que o mercado editorial brasileiro de esquerda, que era o majoritário, ele não conseguiu se adaptar bem aos tempos, exatamente pelo declínio intelectual da esquerda brasileira, de tal maneira que nos últimos 10 anos nada de interessante sai mais nas editoras de esquerda no Brasil, com exceção da 34, que faz livros assim caríssimos. Não tem nada de novo, nenhum livro que fosse uma tradução há muito tempo aguardada, nem muito menos uma obra autoral importante na esquerda brasileira, no mercado editorial de esquerda no Brasil. O que é isso? Não aparece nada importante. É por isso que as editoras de direita estão tendo cada vez mais espaço. Porque as únicas editoras hoje em dia no Brasil que têm algum catálogo meramente decente são as editoras da direita, certo? Por exemplo, a Vozes, né? Até os anos 2000 era uma editora boa, publicava muita coisa interessante. Aí quando você vai ver hoje em dia as coisas que ela publica, a coisa mais interessante que ela publica genuinamente de novo é a obra do Jean-Yves Leloup, né? Que, assim, em primeiro lugar, eu não entendo o porquê de eles quererem traduzir, porque é algo que não tem nada a ver com que a teologia da libertação, que é a linha dessa editora de esquerda no Brasil, prega. Mas, aliás, a única explicação que eu vejo é que é algo que dá para vender como autoajuda. Apesar de que esse não me parece ser o público desse tipo de editora, né? Mas a cada dia a esquerda brasileira está mais próxima desse negócio de coaching, né? Tem que ver isso também. Então, aí você tem um outro ponto, que é essa concorrência da internet, né?
essa concorrência das violações de copyright. Mas as editoras que souberam dar um bom catálogo conseguiram resistir a isso e fizeram um lucro considerável. Ou seja, a concorrência da pirataria com a pirataria digital principalmente afeta as editoras que não têm um bom catálogo a dar, como é o caso das editoras de esquerda. Então, vejam que o mercado editorial de direita continua a prosperar. E o de esquerda passa por dificuldades maiores e maiores e maiores e maiores e maiores e maiores. Inclusive, a imprensa acadêmica de esquerda está em decadência franca. Certo? Nem a de esquerda, a brasileira como um todo. A única editora acadêmica que resta é a da Unicino. A da Unicino. A Unicino tenta mais uma porcaria. A da Unesp, de Marília. Quase toda a obra acadêmica importante que é lançada no Brasil hoje é lançada pela Unesp de Marília. E outro ponto mais importante, agora outro ponto que é muito importante para fechar uma desgraça, né? Para fechar um ciclo de desgraças, um ciclo muito triste para a história do Brasil. Você tem também, né, o fato de que criou-se um emburrecimento da mídia brasileira em massa. Porque até mais ou menos o ano 2007, 2008, 2009, quando era lançado algum livro importante, alguma tradução importante no Brasil em geral, ou mesmo algum livro de brasileiro que fosse genuinamente importante, a mídia em massa anunciava, ela fazia uma festa, tinha muita divulgação, etc. Mas como a mídia em massa brasileira decaiu para simples veículo de confirmação de preconceitos da classe dominante no Brasil, que é uma classe dominante que não tem muito amor pelo conhecimento e tem principalmente ódio pelo conhecimento, parou de haver divulgação das iniciativas culturais no Brasil. Isso inclui os marcos, se incluem os marcos do mercado editorial, né? Então, são essas razões da decadência do livro no Brasil. O PT tentou, com ênfase, ao mesmo tempo, salvar de uma vez, e isso foi uma das poucas coisas boas do PT no governo Lula. Eles tentaram salvar de uma vez o mercado editorial e a instituição da biblioteca pública no Brasil. Como? Criando kits para a implantação de bibliotecas públicas, né? Que seriam coleções de catálogo padrão de livros, que eram adquiridos e enviados para as bibliotecas públicas do Brasil inteiro. Nisso você tinha muita coisa boa, em regra enviavam o melhor que o mercado editorial pudesse oferecer, mas como é algo que veio do PT, e que é bom, não pode durar muito, né, pessoal? Então essa iniciativa, ela em grande parte parece ter sido descontinuada. Pois é fundamentalmente isso. Um abraço, Tisseu. Um abraço para você. Um forte abraço a todos e até logo.